apenas para reforçar que a autarquia tem que se pautar pelo cumprimento da lei. O Ministério ajuda a manter a atuação da autarquia dentro dos padrões da legalidade. Vinculação é isso, é uma simples ligação. Todas as autarquias estão vinculadas a ministérios no âmbito federal, mas não são subordinadas hierarquicamente. Sensacional, belíssima pergunta. Vamos à terceira pergunta de hoje, está lá na tela. Professor Maza, podem existir autarquias ligadas ao Poder Legislativo? Minha cara amiga, essa pergunta nunca caiu no exame de ordem. Aliás, se eu bem me lembro, nunca vi também em concursos públicos. Mas o exame de ordem é tão surpreendente, as provas são cada vez mais difíceis. E eu não estranharia se viesse essa pergunta exatamente na sua prova. Então, é melhor estar prevenido. Tradicionalmente, se costuma dizer que as autarquias são ligadas ao poder executivo. Que essa vinculação que eu comentei na resposta à pergunta anterior é uma vinculação que une a autarquia ao poder executivo. No entanto, na história do direito brasileiro já foram registrados casos de autarquias que não se ligam diretamente à administração central, não se ligam diretamente ao poder executivo. Um caso muito interessante é o das autarquias ligadas a outras autarquias. Isso existe. Nós temos o caso interessante aqui no estado de São Paulo do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é uma autarquia ligada a outra autarquia. Isso porque o Hospital das Clínicas é ligado à Universidade de São Paulo, que é uma autarquia. Então nós temos, em primeiro lugar, autarquias vinculadas a outras autarquias. São casos raros, eu diria casos raríssimos. Mas existem também autarquias ligadas aos outros poderes. O exemplo mais curioso no Brasil era de uma tal Caixa de Assistência Parlamentar. E que existe ainda em muitos estados da federação. Essa Caixa de Assistência Parlamentar é uma autarquia destinada a custear a previdência dos legisladores, deputados, senadores e vereadores. O curioso é que a Caixa de Assistência Parlamentar é uma autarquia vinculada ao parlamento, uma autarquia vinculada ao poder legislativo. Com isso, nós podemos entender o seguinte: apesar de ser mais comum uma autarquia estar ligada ao executivo, à administração pública direta, pode acontecer também de ela se vincular a outra autarquia, como no caso aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo, e excepcionalmente, de forma muito pouco usual, também as autarquias podem se ligar a outros poderes, ao legislativo e o judiciário. É raro, muito raro, mas nada impede que isso aconteça na prática, nada impede que isso caia na sua prova. Vamos à próxima questão, está lá, vem para mim na tela. Professor Maza, qual o regime de contratação de pessoal nas autarquias? Você lembra que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E como todas as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias devem contratar no regime predominante estatutário e não seletista. Aliás, é interessante até que você compreenda a lógica por trás dessa afirmação. As pessoas jurídicas de direito público têm um regime especial de direito administrativo. É um regime mais protetivo em relação ao agente. Por isso que nas pessoas jurídicas de direito público,
e aqui você entenda a administração direta, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações, a contratação é uma contratação com regime estatutário. É um servidor público. É um servidor público com garantias previstas no âmbito federal na Lei 8.112. É um regime mais vantajoso e mais compatível com o alto grau de responsabilidade desse tipo de cargo. Por isso que nas autarquias o regime predominante é um regime estatutário, que nós chamamos de regime de cargo público. Não se esqueça. Não se esqueça que as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, não seguem essa lógica. Empresas públicas e sociedades de economia mista contratam por concurso, mas não é para o regime estatutário de cargo, é para o regime seletista de emprego público. É isso, empregados públicos e não servidores estatutários. Você guarda assim, ó, autarquias e fundações, regime estatutário de cargo. Empresas públicas e sociedades de economia mista, regime seletista de emprego público. Não se esqueça, empregados e servidores estatutários entram sempre por concurso público, ingressam no serviço por concurso público. Aliás, aproveito a oportunidade para relembrar com vocês uma das questões de maior incidência no exame de ordem. Qual o prazo de validade de um concurso? Você sabe? Ô, Maza, eu acho que são 2 anos, Maza. Eu li em algum lugar que um concurso tem validade de 2 anos. Se você guardou assim, infelizmente, você guardou errado. Por quê? Porque a Constituição não fala que a validade de um concurso é de 2 anos. A Constituição fala que a validade de um concurso é de até 2 anos. Até 2 anos. Ô, mas é a mesma coisa. Não é, não. Até 2 anos significa que o edital pode fixar uma validade menor. Nada impede. Nada impede que o edital estabeleça como validade do concurso o período de 6 meses, o período de 1 ano, de 1 ano e meio, ou, se for o caso, de 2 anos. E a prorrogação, hein? Você sabe que a validade de um concurso pode ser prorrogada uma vez. Por quanto tempo que eu posso prorrogar? Ah, Maza, eu acho que eu posso prorrogar por mais 2 anos. Não está certo? Não. A validade de um concurso é de até 2 anos. Prorrogáveis uma vez por igual período. Então, se o edital fixou a validade do concurso em 1 ano e meio, ele só pode ser prorrogado uma única vez, por mais 1 ano e meio. Então guarde, de um jeito para nunca mais você esquecer, validade de concurso, até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Cuidado apenas com uma última consideração. Quando nós falamos que em autarquias e fundações públicas predomina o regime estatutário e que nas empresas públicas e sociedades de economia mista prevalece o regime de emprego, isso não significa que todas as funções sejam desse tipo. Sabe por quê? Porque os cargos de direção dessas entidades têm um regime jurídico diferente. Os cargos de direção são cargos em comissão. Cargos em comissão. Cargos em comissão é o nome que se dá no Brasil para os chamados cargos de confiança. O indivíduo ingressa sem concurso por indicação política e pode ser desligado sem motivo, o que nós chamamos de exoneração ad nutum.
Romasa? Romasa, o que é exoneração ad nutum? Exoneração ad nutum é um desligamento